da Silva Constantino Júnior, tenho 25 anos, sou deficiente visual, nasci com 5 meses e meio de gestação, prematuro. Fiquei na incubadora por 3 meses. No início, quando eu nasci, os médicos não me davam mais de 72 horas de vida. Pelo fato de eu ter nascido muito prematuro, ter tido 2 apneias, então eu fiquei 3 meses na incubadora. E aí, com 4 meses, a minha mãe foi descobrir que eu estava com um problema de visão. Na verdade, eu comecei enxergando, mas eu perdi a visão com 4 meses porque eu tive um descolamento de retina. Quando eu fiquei na incubadora, o médico não tampou o olho. Mas eu nem considero que isso foi erro médico, porque na verdade foi preocupar mais com a minha respiração, né? Que eu fiquei na incubadora por causa da apneia. Então eu perdi a visão com 4 meses. Foi diagnosticado o descolamento de retina. Eu tive que ir para São Paulo, para Campinas, para fazer os exames. E aí lá foi diagnosticado isso. E aí desde então eu tenho feito, durante criança, a minha mãe me acostumou a andar dentro da casa, então não tenho dificuldade nenhuma na minha casa, ando normal. Lá perto da minha casa também vou na casa lotérica, vou na farmácia, vou no conservatório, tudo sozinho. Consigo ter uma locomoção muito boa perto da minha casa. E quando eu preciso sair para o centro, ou eu vou de mototáxi, que eu sou bem acostumado a andar de moto, ou então eu tenho a ceguinha que me ajuda quando ela pode, me leva nos locais. E tem outros amigos também que me ajudam. Aí depois disso, dessa fase de adaptação em casa, na rua e etc., eu comecei na escola. Então eu estudei da primeira à quarta série no Irmão Mário Esdras, estudei lá o ensino regular e o Braille também, só que o Braille, apesar de ter estudado, ter ficado quase 8 anos no Braille, eu não consegui me adaptar com a leitura do Braille. Eu consigo escrever bem, mas a leitura não deu certo, porque o Braille você escreve da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. São 6 pontos para você fazer tudo, para você fazer número, letra, pontuação, símbolos. Então é muito complicado. A adaptação do Braille com a leitura para mim não deu muito certo. E depois de quinta a oitava série eu estudei no Gabriel. E aí no Gabriel, tanto no Gabriel quanto no Irmão Mário Esdras, eu fazia as minhas provas oral, ou o próprio professor ficava do meu lado, fazia as perguntas e escrevia. Eu particularmente detestava esse método de prova. E depois eu fui para o Pedi Alcântara, estudei lá o ensino médio todo, do primeiro ao terceiro ano, aonde a didática de trabalho comigo mudou. Eu propus para os professores lá que eu fizesse prova em dupla, ou junto com um colega, porque eu achava mais prático, não mais fácil, porque eu nunca quis facilitar a minha vida em prol da minha deficiência, levar vantagem em cima das pessoas, mas é uma questão de praticidade, porque lá não tinha funcionário disponível para me aplicar a prova, teria que ser alguém da biblioteca, e isso ia causar uma dificuldade tanto para mim quanto para a escola. Então eu propus isso e foi aceito. Então o ensino médio eu fiz. O primeiro ano eu estudei de manhã, o segundo e o terceiro ano eu passei para a noite, e eu sempre tinha auxílio dos colegas, tanto nas provas quanto no trabalho. Terminando o ensino médio, eu fui para a faculdade, onde eu fiz Direito na Fadiva, de 2013 a 2017, e aí foi aonde a metodologia de trabalho foi da mesma forma. As provas eu fazia junto com um colega e os trabalhos também. E aí eu fiz estágio, o estágio também foi da mesma forma, eu trabalhava em dupla e tudo mais, e agora eu estou na pós-graduação, fazendo uma pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário no Damásio, aonde eu tenho uma vez por semana aula na unidade, que eu faço telepresencial, e depois eu tenho as atividades pós-aula, que eu tenho um amigo meu também que me acompanha para estar me auxiliando. Bom, com relação à tecnologia, considero ela muito importante porque é através dela que eu consigo ter uma interação nos meus estudos. Eu uso o computador, por exemplo, para entrar no portal, quando eu estava na Fadiva, para entrar no portal da Fadiva, olhar nota, olhar falta, fazer pesquisa no Google, olhar, fazer planilha no Excel, fazer documento no Word, trabalho, anotar um telefone. Então, o computador ele é muito importante. É uma ferramenta muito importante no meu dia a dia, porque é com ele que eu consigo estudar. Meu estudo se baseia no computador. Eu não tenho doutrina impressa, justamente por não ter adaptação no Braille, né? Então eu não tenho doutrina impressa. Todos os livros que eu tenho, as apostilas são todas digitais mesmo. O obstáculo que eu vejo da tecnologia é alguns. Por exemplo, o meu programa que eu uso, que é o Virtual Vision, ele não tem muita interatividade com o Adobe Reader, que é o programa de leitura de PDF. Eu consigo fazer leitura de documento em PDF, porém,
essa leitura ela é muito precária. Por que eu falo que ela é precária? Porque muitas vezes eu consigo ler o documento, só que eu preciso ler ele de forma contínua. Eu pego ele, eu tenho que apertar a vírgula do teclado numérico e o programa faz a leitura do início ao final. Mas se por um acaso, durante essa leitura, por exemplo, meu telefone tocar e eu precisar parar para atender o telefone, quando eu faço essa interrupção da leitura, muitas vezes eu preciso voltar lá no início do texto, porque o programa não consegue voltar na parte que eu parei. E, ao contrário do Word, por exemplo, que no Word eu consigo fazer a leitura de forma contínua, por exemplo, eu posso dar um comando no programa para que ele faça essa leitura de forma contínua, ou eu posso ir navegando com a seta. Então, se eu tenho que parar para atender um telefone, fazer alguma coisa, eu consigo voltar de onde eu parei. E a tecnologia ela me ajuda muito exatamente por causa dos estudos, né? Tudo que eu faço, por exemplo, essa pós-graduação que eu estou fazendo no Damásio de Direito e Processo Previdenciário, ela é telepresencial, mas existem algumas coisas que eu tenho que fazer no portal, como pegar material de apoio, pegar a questão da atividade pós-aula, que depois eu tenho o acompanhamento de um amigo meu para responder. Então, ela é muito importante nesse sentido. Eu consigo também ver vídeos, eu consigo acessar e-mail, eu consigo armazenar arquivos no meu e-mail. Então, a tecnologia me ajuda nesse ponto. Bom, Virtual Vision é um leitor de tela fabricado pela Micropower. É uma empresa que precisa desse programa para auxiliar uma pessoa com deficiência que vá trabalhar. Ele tem um custo, eu não vou saber falar especificar o preço, mas ele tem um custo para a empresa porque a empresa tem que pagar uma taxa de licenciamento para que a Micropower libere o registro do programa e a empresa consiga todo o suporte técnico na parte de registro, de algum problema, alguma reparação técnica no programa. Para as pessoas que têm deficiência visual, para conseguir esse programa de uma forma gratuita, basta ser correntista do Bradesco. Quando eu falo correntista, não necessita necessariamente de uma conta corrente, pode ser uma conta poupança. Mas ela tem que abrir uma conta no Bradesco e aí através dessa conta ela vai entrar em contato com o Internet Bank do Bradesco que vai fazer a solicitação do programa.